Boa tarde, meu nome é Cristiane Botelho e eu sou juíza federal da 7ª Vara Civil da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O TRF6 é a mais nova Corte Federal do nosso país. Ele foi criado pela Lei 14.226 de 2021 e instalado no dia 19 de agosto de 2022 e tem jurisdição em todo o estado de Minas Gerais. Atualmente, nós temos varas federais em 27 cidades do nosso estado. O caso que eu trago à análise hoje foi julgado pela 3ª turma do TRF6 e é de relatoria do desembargador federal Miguel Ângelo e trata de uma questão extremamente importante para a sociedade moderna e globalizada, que é a respeito da condição jurídica do estrangeiro no território nacional. Nós sabemos que a mobilidade das pessoas hoje é muito mais fácil e elas se locomovem entre os países, seja por motivo de turismo ou mesmo para realizar algum curso fora do país ou mesmo em território nacional. E para o exame desse caso, é importante a gente analisar a competência da Justiça Federal. O artigo 109 da Constituição Federal estabelece os casos em que a competência da Justiça Federal se sobressai. Dentre eles, nós temos o inciso 1, que prevê os casos de interesse da União Federal. E no inciso 10, nós temos casos de nacionalidade, inclusive opção de nacionalidade e naturalização. Então, nesse contexto, a condição jurídica do estrangeiro, ela atrai a competência da Justiça Federal, numa vez que nós temos aqui o interesse da República Federativa do Brasil, o interesse do Estado Nacional, daí a presença da União Federal e, portanto, a competência da Justiça Federal. Esse caso ele foi analisado recentemente pela 3ª turma do TRF6, muito embora os fatos tenham sido analisados, tenham sido julgados com base na lei vigente à época dos seus acontecimentos, que era a Lei 6.815 de 1980, que era o antigo Estatuto dos Estrangeiros no Brasil. E a situação é o seguinte, nós temos um cidadão que é natural da República de Guiné-Bissau e ele veio para o Brasil para estudar engenharia ambiental numa instituição de ensino superior em Belo Horizonte. Para tanto, lhe foi concedido um visto temporário de estudante com validade de 1 ano, renovável a cada 12 meses. E para renovação, o interessado, este estudante, teria que comprovar que estava vinculado a essa instituição de ensino. À medida que ele foi fazendo o curso, à medida que ele foi avançando no curso, ele renovava a cada 12 meses esse visto temporário de estudante. No entanto, quando ele requereu a 4ª renovação, ele não teve condições financeiras de pagar com o valor da taxa para emissão desse visto temporário. E ficou sem pagar esse valor durante 3 semanas, quando já expirado o prazo de permanência em território nacional. Uma vez paga essa taxa, ele compareceu à sede da Polícia Federal e solicitou a renovação do seu visto temporário. A Polícia Federal examinou a situação e identificou que ele estava em situação irregular no território nacional, uma vez que já havia vencido seu prazo de permanência e ele não solicitara a tempo a renovação do seu visto temporário. Em virtude disso, a Polícia Federal o determinou que ele deveria deixar o território nacional no prazo de 8 dias, sob pena de deportação, porque era essa a previsão da antiga lei do Estatuto do Estrangeiro, no seu artigo 49, a Lei 6.815 de 1980. Diante dessa situação, o estudante procurou auxílio da Defensoria Pública, que, por sua vez, ajuizou uma ação na Justiça Federal, solicitando a permanência desse estudante em solo brasileiro. Tanto a sentença de 1º grau, quanto o julgado da 3ª turma acolheram a pretensão do estudante sobre quais fundamentos? Primeira questão que foi determinante para o acolhimento da pretensão, para o acolhimento da demanda
desse estudante. Ele já estava no território nacional há quase 4 anos. Em todo esse tempo, ele solicitou a tempo e modo a renovação do seu visto temporário. Além disso, ele continuava vinculado à instituição de ensino superior, ele estava estudando o curso de engenharia ambiental. Com isso, a turma afastou a literalidade do artigo 49 da Lei 6.815 e autorizou a permanência desse estudante no Brasil com uma ordem para que a União renovasse o seu visto temporário, porque verificou-se que não seria razoável obrigar esse estudante a sair do território nacional, ele teria fatalmente gastos com esse deslocamento internacional e somente com seu reingresso poderia ser feito a renovação do seu visto. Ou seja, seria irrazoável exigir que ele saísse do Brasil e retornasse para ter seu visto renovado. Então, diante desse contexto, foi autorizada a permanência desse estudante no território nacional com uma ordem para que a União emitisse o seu visto temporário. E o interessante é que essa situação acolhida pela turma, atualmente já é a previsão da nova lei do Estatuto do Estrangeiro, a Lei 13.445 de 2017, em especial o artigo 173 do seu decreto regulamentador, o decreto 9.199 de 2017. Atualmente, se verificada uma irregularidade de um estrangeiro ou de um imigrante no território nacional, não se requer mais que ele deixe o Brasil e depois reingresse para que a sua situação seja regularizada. Atualmente, o dispositivo é claro, verificada a irregularidade da permanência de um estrangeiro em solo nacional, ele é intimado para que em 60 dias regularize a sua situação e somente se não regularizada, aí sim será requisitado que ele deixe o território nacional, sob pena de deportação. Ao final do julgamento, a turma ainda aplicou o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal em que condena a União ao pagamento de honorários advogados para a Defensoria Pública da União, afastando, portanto, o entendimento cristalizado na súmula 421 do STJ. Por essa súmula, nas demandas em que a União fosse vencedora e que ela patrocinasse ações em face ao ente ao qual ela estava vinculado, não seriam devidos honorários de sucumbência. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a nova redação do artigo 134 da Constituição Federal, entendeu que a Defensoria Pública é dotada de autonomia funcional, administrativa e orçamentária e, portanto, se ela é vencedora nessas ações, ainda que patrocinadas contra os entes aos quais elas são vinculadas, são devidos honorários de sucumbência. Muito obrigada pela atenção. Todos os julgados, as referências legislativas estarão no material de apoio que iremos disponibilizar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.